REC aqui. Pronto. Tá gravando. Pessoal, então vamos lá. A gente agora vai entrar no assunto do Filho. Nós falamos sobre a Trindade, né? Na última aula, sobre o nosso Deus, que é o Deus Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos entrar especificamente na pessoa do Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Lê pra gente aí, Isa, a 26, por favor. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que fez carne, é Deus e verdadeiro homem. Então Jesus, ele é o Deus Filho. A gente já viu que Jesus é Deus, mas ele é o Deus Filho, que na Trindade existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é que a Trindade fosse um bolo dividido em três fatias, uma fatia é o Pai, o teu Filho e o teu Espírito. Não. Quando a gente fala que Jesus é Deus, não estamos falando que Jesus é 33% de Deus. Jesus é o Deus completo, o Deus verdadeiro, que é indivisível. Mas na sua personalidade não se confunde com o Pai nem o Espírito. Certo? Então ele é o Deus Filho, que se fez carne, porque o Pai não se fez, apenas o Filho se fez carne. Certo? Então quando a gente fala, por exemplo, o sangue de Deus, nós estamos falando do sangue de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. O Pai não tem sangue, o Espírito não tem sangue. Quando a gente fala que Deus morreu na cruz, nós não estamos falando do Pai nem do Espírito, nós estamos falando do Filho, que é o Filho de Deus que morreu na cruz por nós. E é claro, mas Deus não morre, sim, na sua divindade ele não morreu, mas na sua humanidade morreu. Então, na cruz do Calvário. Então nós estamos falando do Filho que se fez carne, ou seja, se fez homem. Isso é uma coisa altamente gloriosa, isso é uma coisa, pessoal, que não podemos passar rápido por esse assunto, a gente tem que passar com calma. Porque nós estamos falando que o Criador de todas as coisas, o onipotente, o onisciente, o onipresente, se fez homem. Então pensa bem, olha, o Todo-Poderoso, aquele que sustenta a existência de todas as coisas, se fez bebê e precisou que alguém limpasse ele quando trocasse sua fralda. O Deus onisciente que sabe de todas as coisas, que sabe do fim desde o começo, teve que aprender a falar, teve que aprender a, a andar, aprender a escrever, certo? Pai Janil, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, que bom que você vai conseguir participar. Não esquece de dar o mute aí, tá? Senão fica barulho aqui na transmissão. Você vai, ô Janilson, antes de você dar o mute, deixa eu perguntar, você vai conseguir ler ou não vai? Você só vai ouvir? Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Sim, consigo. Então tá bom. Então tá bom. Daí quando for para a leitura, eu passo para você fazer uma leitura também, tá bom? Tá bom. Então, ele é Jesus, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando, pode falar. Tô. Eu mandei o link também pro celular, mas não sei se ele vai entrar. Se eu mando, dá certo? Não, o mesmo link serve, porque pode dar certo. Se clicar, vai entrar. Para quem que você mandou? Samuel. Pro Samuel, tá. Mas daí, se ele clicar no link, vai aparecer aqui para eu deixar ele entrar, tá bom? Então, nós estamos falando aqui sobre a encarnação de Deus. Deus sentindo fome, Deus sentindo sede, Deus sentindo cansaço. É uma coisa altamente gloriosa e misteriosa. Não existe, na verdade, uma explicação humana satisfatória para isso. Não tem, pessoal, não tem, tá? O que é que existe? Existe
a contemplação do amor, da graça e da misericórdia de Deus manifestada nesse fato, certo? Veja, Jesus não era só um homem muito poderoso, ele era Deus. É extraordinário isso não tem nenhum paralelo em nada, nada que exista. Não existe paralelo para isso. Não tem como você falar, olha, isso aqui eu vou te dar um exemplo. Não tem exemplo. É sem paralelo. É que nem a Trindade. Não tem exemplo da Trindade. Não tem nada na Terra que tem exemplo da Trindade. Você tem talvez até analogias, né? Mas todas as analogias falham. E se você levar a sério alguma analogia, você vai criar uma heresia, né? Aqui tem pessoas que falam assim, o sol, é que nem o sol, que tem ali a estrela, tem a luz e tem o calor. Aí fala assim, a estrela é o pai, a luz é o filho, o calor é o espírito. Isso é heresia. Você está dividindo Deus em três partes. Não, o Espírito Santo também é estrela, né? Se fosse colocar analogia. Não é, pelo amor de Deus, não estou falando que ele é uma estrela, tá? Alguém vai fazer um corte aqui do que eu disse, né? Não vai não. Se alguém falar assim, não, é que nem a água tem o gás, o líquido e o sólido, né? O gelo. O gelo, a água e o vapor. Outra heresia. Se você falar isso, você está falando, é um modalismo. Né? Você está dizendo que não tem três pessoas de verdade, porque a água, ou ela é sólida, ou ela é gás, ou ela é líquido. Ela não, né? Então, não é a Trindade. Não existe paralelo para a Trindade em nada. Ela é única. E assim também é a encarnação. Não existe paralelo para a encarnação. A encarnação é um fato único, único e misterioso. Deus se fez carne. Lê lá pra gente João 1, versículo 14. É João 1,14. Isso, 1,14. Pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, você tem noção do tamanho disso? Você imagina você ser vizinho de Jesus? Olha só que vizinho maravilhoso. Você sai de manhã da porta de sua casa, topa com ele, fala: Bom dia, seu Jesus. Dormiu bem? E Jesus responde: Bom dia. Você imagina isso? Que Jesus teve essa convivência com os seres humanos. A maioria das pessoas que viram ele crescendo ali não desconfiaram que era Deus. Não tinha uma auréola na cabeça dele. Ele se fez homem mesmo. Ele se fez homem como homem. Tinha cabelo, tinha saliva, tinha suor. Entendeu? Quando andava no chão, deixava pegada. Na hora de comer, estava com fome. Você imagina as pessoas que sentaram com ele para comer sem saber que era Deus sentado do outro lado da mesa, gente? Você já pensou nisso? Meu Deus, você sentar na mesa com um amigo, um vizinho, comer com ele, aí você faz uma piada, né? Porque você é carnal, pecador. E do outro lado da mesa está Deus, sentado na mesa, comendo com você, olhando você inteiro, sabendo tudo que tem no seu coração. É glorioso, gente, é glorioso, é uma coisa inexplicável. O tamanho desse acontecimento.
é o acontecimento mais importante da história. É o acontecimento mais importante da história, é a vida de Jesus. Tudo relacionado a Jesus. É absolutamente diferente de qualquer coisa. Lê lá para a gente Tito 2, versículo 13. Olha só. Olha esse versículo, pessoal. Tito 2, versículo 13. Por favor. Eu acho que é o Daniel que vai ler. E aí, Janil, se você quiser ir abrir lá em Hebreus 2,14, é o que você vai ler depois, tá? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Presta atenção nesse versículo. Ele está falando da vinda de Jesus, ok? É disso que ele está falando. Quem é Jesus para o apóstolo Paulo? O nosso grande Deus. Então Jesus não é 33% de Deus, ele não é 1/3 de Deus, ele é Deus completo, ele é o grande Deus. É o que está escrito aqui, pessoal. Então, assim, eu acho que é interessante, talvez vocês tenham essa experiência, talvez passe na cabeça de vocês assim, meu Deus, se tá tão claro, tão óbvio, tão na cara, como é que pode ter gente ainda que nega que a Bíblia ensina isso, gente? Olha aí, olha o versículo. Lê de novo, Daniel, por favor. Tito 2, versículo 13. Lê de novo aí. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus é verdadeiramente Deus. 100%. Não dá 100%, é uma metáfora, né, pessoal? Verdadeiro, porque Deus é infinito, né? Ele é o Deus infinito. Ele é o grande Deus, o nosso grande Deus. A pessoa fala assim: "Ah, não, vocês adoram o mesmo Deus que os muçulmanos". Depende. Eles adoram Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Deus deles? Vocês falarem que não, então não, porque o meu Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É o meu Deus, é o meu grande Deus, é o Deus criador de todas as coisas que se fez homem e habitou entre nós. Agora lê lá pra gente, Janilson, Hebreus 2, versículo 14. Então Jesus é o verbo que se fez carne, ele é o grande Deus. Agora presta atenção nesse texto de de Hebreus 2, versículo 14. Aí, Janilson, não esquece de tirar o mute, viu? Agora foi. Isso, pode ler, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império
Vamos esquecer um pouco aqui a parte do diabo, vamos prestar atenção só numa coisa. Paulo está falando aqui em Hebreus que Jesus participava da mesma natureza humana que eu e você. Mesma carne, mesmo sangue. Então Jesus é Deus, o grande Deus verdadeiro, mas Jesus também é homem. Que tipo de homem? Um homem verdadeiro. Ele é um homem genuíno. Que tem, então, nessa encarnação, que pisar, quando ele anda no chão, deixa marca, tem que se vestir, tem que trocar de roupa, fica suado, cabelo cresce, unha cresce, tem que cortar, tem saliva, sai saliva quando fala, tem fome, tem canseira, certo? Provavelmente tinha calo na mão, estava sujeito, a mesma coisa que qualquer ser humano. Então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem as duas naturezas em Jesus. Em Jesus tem a natureza divina, ele é Deus. Tem a natureza humana, ele é homem. Ok? Agora vamos lá na 27. Leia pra gente, Dadá. Jesus sempre existiu ou foi criado em um momento na história? Como Deus, Jesus sempre existiu na Trindade. Como homem, sua natureza humana foi miraculosamente criada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ainda virgem. Então tá, como Deus. Então Jesus tem duas naturezas. Deus e homem. Como Deus, Jesus não foi criado, não teve início, não existiu um momento que Jesus não existia, não era Deus, e aí agora ele passou a existir, passou a ser Deus. Não. Como Deus, ele existe desde toda a eternidade. Como homem, aí sim, Jesus passa a existir como homem no momento da história. A natureza humana de Jesus foi criada. A natureza divina de Jesus, não. Certo? Então, a pessoa de Jesus é eterna. Como homem, ele foi criado. Como Deus, não. Vamos lá em João 1, versículo 1 a 3, Isa. Aí, se o Daniel quiser já indo abrir lá em Colossenses 1,17, o Janilson já pode deixar aberto lá em Lucas 1, 27. Lê pra gente aí, Isa, João 1, versículo 1 a 3. Isa, eu acho que você está lendo da carta de João, é do Evangelho, tá? É lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Tá dando uma cortadinha também, não sei porquê. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ok? Então tá bom. Então, desde quando Jesus era Deus? De acordo com esse texto, desde o princípio. Ok? É isso, pessoal. Desde o princípio. Não teve um momento em que Jesus não fosse Deus e aí ele passou a ser Deus. Desde que Deus é Deus, Jesus é Deus. Entende?
Esse princípio é a eternidade, é antes da criação. Esse princípio remete você a Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? É aquele princípio. Qual que é o princípio? O princípio que existe antes do tempo, antes do relógio começar a tocar, entendeu? Dele começar a correr. É esse princípio, é o princípio em que Deus existe sozinho. Não existe terra, não existe céu, não existe espaço, não existe tempo, não existe matéria, não existe espíritos além de Deus. Só existe Deus. Nesse princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ah, e tem mais. O Verbo que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Presta atenção nessa parte. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá, por exemplo, Deus não foi feito, correto? Então Deus não está nessa categoria. Deus existe desde sempre, Deus não é feito. Todas as outras coisas fora de Deus foram feitas. Tamanduá, o pinguim, né? O peixe, a lagartixa, que a Maria odeia com todas as forças, foi criada, foi feita. Nada do que foi feito sem Jesus. Jesus fez tudo que foi feito. Então, óbvio que Jesus não foi feito, correto? Se Jesus tivesse sido feito, como é que ele ia poder ter feito tudo que foi feito? Isso tiraria de Deus o cargo de ser criador e colocaria na criatura o cargo de ser criador. Só que seria uma criatura que criou a si mesma. Completo absurdo, né? Uma coisa que não existe não cria. Só cria todas as coisas quem é o Criador, não criado. Então, João, para deixar muito claro que quando ele disse que o Verbo era Deus, ele estava querendo dizer o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Ele disse: nada do que foi feito se fez se ele não tiver feito. Ele é o Criador. Ele é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Agora, vamos lá em Colossenses 1,17. Leia para a gente, Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. É o que a gente acabou de falar. Paulo fala assim, ó. Assim na cara mesmo, que pode não ter dúvida. Ele é antes de todas as coisas. Sabe quem é antes de todas as coisas? Deus! Deus existe desde toda a eternidade. Existe em Deus uma antecedência lógica a todas as coisas. Nada existia antes de Deus. E nada vai existir depois de Deus. É isso que quer dizer, ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Tudo depende de Jesus. Jesus sustenta a existência de todas as coisas. Por quê? Porque Deus sustenta a existência de todas as coisas. Agora, vamos ler aqui Lucas 1:27. Então Jesus, ele é Deus, e como Deus, ele não tem início, ele não foi criado, ele é eterno, desde sempre.
Mas agora vamos lá em Lucas 1, 27. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Agora esse anjo aparece a uma mulher chamada Maria, desposada com um homem chamado José. Mas embora ela fosse desposada, ela estava virgem, ela era uma virgem desposada. É uma coisa interessante que na época eles meio que faziam a aliança do casamento antes de fazer a festa. Né? Hoje a gente faz a festa, o cara gasta lá um dinheirão, né, para fazer a festa. Aí se chegar lá na hora a noiva desistir, né, fica só com a conta. Na época eles já casavam antes de fazer a festa e a cerimônia. Já estamos casados. Depois que você disse sim, tá casada, aí agora nós vamos planejar a festa e tal. Então, tinha essa situação em que uma mulher, ela ainda era virgem, mas ela já estava desposada. Pode falar, Isa. O que exatamente desposar? Desposada é bom. Olha, você pode pensar em desposada como casada, você pode pensar em desposada como noiva. É uma palavra difícil de traduzir para os nossos conceitos modernos, entendeu? É por isso que eu estou te contando essa história. O que era uma virgem desposada? Era uma mulher que estava nessa situação. Já tinha sido feito contrato de casamento, vamos colocar assim entre aspas. Então ela já tinha um marido, ela já era mulher de alguém, mas ainda era virgem. Não tinha havido a cerimônia de casamento. E a consumação do casamento não tinha acontecido ainda. Que era o costume da época, né? Quando você pensa hoje, né? Eu já vi, aconteceu algumas vezes, a pessoa casa ali, prepara a festa de casamento, tudo, quando chega na hora do sim, a pessoa fala não. Meu Deus, e agora, né? Só gastou 50 mil reais para fazer uma festa de casamento, mobiliou a casa. E chega lá e fala não, né? Nessa época eles já tinham solução para isso, não corria esse risco. Se eu falar não, fala agora. Se falar sim, fala agora. Falou sim, aí agora sim, agora eu vou gastar 50 mil na festa, né? Então, ela era essa situação dela. Ela era uma virgem que já tinha marido. Por isso que José achou que ela estava, né? Por isso que quando ela apareceu grávida, ele achou que ela tinha cometido adultério, ele planejava deixá-la secretamente. Por que, que ele planejava deixá-la secretamente? A Bíblia fala que era porque ele era justo. Como assim? Que sentido faz isso? Olha, se ele permanecesse, ou se ele fizesse um escarcéu, Maria podia ser apedrejada. As pessoas iam chamar aquilo de adultério. Não ia ser uma fornicação comum. Por quê? Porque ela já era uma mulher prometida. Ela já tinha um compromisso com alguém, então aquilo seria um adultério. Mas não era. Por quê? Porque não tinha havido traição. O que tinha acontecido? Quando Maria apareceu grávida, é que o Espírito Santo tinha criado dentro do ventre dela Jesus. Mas o que de Jesus? A sua natureza humana, não a sua natureza divina, que já era eterna, certo? Já existia. Então, só para deixar muito claro isso, nós não estamos falando aqui de uma coisa vergonhosa, como às vezes os pagãos falavam e como os islâmicos blasfemam, né? Das coisas divinas que eles não sabem. Nós estamos falando o seguinte, olha, vem esse anjo e fala para Maria, você vai ficar grávida, viu? Mas o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai cobrir você com a sua sombra e aí você vai conceber. Então, provavelmente, o que aconteceu? Maria simplesmente estava vivendo a sua vida normal. Depois que o anjo avisou para ela que isso ia acontecer, o período dela parou, né?
e ela começou a sentir mais fome, mais sede, mais cansaço, né? Mais vontade de comer certas coisas. Passaram os meses, a perna dela começou a inchar, a barriga começou a crescer, né? Foi isso. Foi isso. Provavelmente foi isso que aconteceu. A experiência espiritual que ela teve foi com o anjo avisando ela o que ia acontecer. No ventre dela apareceu Jesus. Agora, é claro, se você tivesse com Jesus no seu ventre, né? Deus encarnar no seu ventre seria uma experiência extraordinária, né? Mas a humanidade de Jesus foi feita da matéria da natureza humana de Maria. Então pensa que o que aconteceu com Jesus foi parecido com o que aconteceu com Adão. Adão, Deus cria ele do barro, sopra fôlego de vida. Só que no caso da natureza humana de Jesus, Deus não usou barro, Deus usou a carne e o sangue de Maria para formar Jesus no ventre dela. Então Jesus, ele como Deus existe desde sempre, como homem, desde o dia em que o Espírito Santo miraculosamente criou a sua natureza humana no ventre de Maria, ainda virgem, já prometida, mas ainda virgem. Vamos ler agora a 28 para encerrar. A 28. Quem lê é o Janilson. Jesus tinha algum pecado? Jesus não tinha nenhum tipo de pecado. Ele é perfeitamente santo. Então Jesus tinha uma natureza humana verdadeira, igual a nós em todas as coisas, exceto uma única coisa. Jesus não tinha pecado, certo? Lê lá pra gente Hebreus 4, versículo 15, Janilson. Aliás, eu acho que é a Isa, né, que vai ler esse, né? Hebreus 4, 15. E Daniel, você pode abrir lá em João 3,17, eu vou tentar fazer até a 29 hoje. Vamos ver se eu consigo. Hebreus 4, 15. Pode ler, Isa. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa colocar ó, e tudo foi ato. Então aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós porque ele foi tentado. Então ele sabe o que é ser tentado, porque nós somos tentados. E agora nós temos alguém que intercede junto ao trono do Pai por nós, que também foi tentado. Mas tem uma diferença. Ele nunca caiu. Ele nunca caiu. Então Jesus, ele tem uma natureza humana, mas ele não tem pecado nessa natureza humana. Nenhum tipo de pecado. Nem original, nem atual. Não existia em Jesus nenhum desejo para pecar, nenhuma inclinação para pecar, e ele nunca de fato pecou. Ele nunca teve um pensamento impuro, ele nunca teve uma dúvida sobre o Pai, ele nunca teve raiva de Deus, ele nunca teve dúvida do amor do Pai, ele nunca foi movido por nenhum tipo de impulso interno pecaminoso. E nunca agiu sobre nenhum impulso pecaminoso. Ele nunca atuou como pecado, ele nunca mentiu, ele nunca falou uma palavra atravessada, ele nunca agrediu ou machucou alguém que não merecesse ser machucado. Por que eu falo isso? Porque
quando ele derrubou a mesa dos cambistas e expulsou o pessoal com um chicote, quem tomou merecia, né? Então Jesus, se é que alguém realmente, se é que alguém foi atingido, que nós não sabemos, né? Supõe que pode ter acontecido. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Então ele pode nos salvar. Ele pode se compadecer de nós porque ele foi tentado e nós somos tentados, mas ele pode nos salvar porque ele nunca caiu, ele nunca pecou. Agora vamos ler a 29. É você mesmo, Isa, que lê. O que Jesus veio fazer? Jesus veio nos salvar. Então tá, peraí. Jesus estava lá na glória com o Pai, o Espírito Santo. Ali não tinha nada que incomodasse ele. Nem fome, nem cansaço, nem dor, nem tristeza, nem preocupação. Nada, nada. Aí Jesus vem para a terra para andar aqui com a gente. Você pensa que todos os vizinhos de Jesus eram vizinho bom? Devia ter vizinho ranzinzo, complicado, né? Jesus vai ali ver grosseria, vai ali comer comida que nem sempre estava boa, né? Ali ele vai, às vezes, passar fome, vai trabalhar duro com José, cortando pedra, madeira, carregando peso, a mão vai criar calo, vai entrar farpa, vai pegar insolação, vai passar sede. Um monte de coisas pode acontecer com ele. Por quê? Por que sair de uma posição de tamanha glória e paz e abundância e se submeter a sofrimento, privação, necessidade para salvar você, para me salvar, para isso, só para isso. Não existe nenhum interesse egoísta, é para salvação, para salvar pecadores. Lê lá para a gente João 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então existe essa vinda de Jesus que ele veio para salvar. Ele é juiz, ele vai trazer condenação, vai no momento certo, mas agora ele veio para salvar. Não é bom? Não é bom para, não é uma boa notícia para pecadores? Ah, o problema nosso então agora é o seguinte, nós não admitimos que somos pecadores, mas se você não admitir que você é pecador, vai ser difícil você aceitar a dádiva que ele veio trazer, porque ele veio trazer salvação para os pecadores. Então, além de uma humildade necessária para admitir que é pecador, outra coisa boa que acontece quando nós somos honestos a nosso próprio respeito, olhamos para nós mesmos e identificamos o pecado que habita em nós, é que nós podemos olhar para Jesus como nosso Salvador. Ele veio por mim. Ele veio me salvar dessa escravidão. Ele veio me libertar dessa prisão. Ele veio para me salvar. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu, essa 1 hora de estudo da palavra e de nos deleitar nas Escrituras, Senhor, e naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos fortalece gloriosamente, nos enche do Teu Espírito, nos capacita com a Tua graça, nos fortalece na fé. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti.
nos enche desse amor glorioso, desse perdão. Nos tira, sim, dessa prisão, Senhor. Nós precisamos ser libertos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem lá no grupo com a dúvida que ficou para trás. E semana que vem, para não ficar esquecido, semana que vem a gente já começa respondendo a dúvida. Tá bom? Se ficou alguma coisa para trás aí. Deus abençoe, gente. Amo vocês. Boa semana. Bom fim de semana. Tchau.